Mas basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa fazer o nosso cadastro, então vou clicar aqui em Sign Up e eu vou digitar aqui o meu nome, Danilo, e aqui embaixo, Danilo Aparecido, Aparecido, vou colocar meu e-mail, danilo.aparecido.santos@gmail.com e aí eu vou dar aqui um Start Now e aí vocês vão ver que ele vai mandar um e-mail para mim. Então, clicando... Muito bem, gente, eu recebi esse e-mail, e aí eu clico aqui nesse botão para fazer a verificação, e aí uma vez que você clica no botão para fazer a verificação, ele manda você para essa tela. E essa tela você vai digitar a sua senha, você vai digitar os seus dados e vai terminar o seu cadastro. Quando você termina o seu cadastro, você vem para uma tela igual a esta aqui, ok? Na qual você tem condições de começar a fazer a instalação do seu New Relic. E aí você tem a opção para fazer a instalação no New Relic diretamente na sua aplicação ou diretamente no servidor, tá bom? O que eu recomendo? Eu recomendo que você faça a instalação no seu servidor, instalando, obviamente, os dados lá diretamente no Linux, né? E também faça a instalação na aplicação através do componente, que aí vocês vão ter as métricas não só do servidor, mas também das aplicações. Então isso é bem importante, tá bom? E em alguns casos também, quando você coloca na aplicação, além de te dar toda a parte de APM do seu servidor, ele também coloca dados diretamente no seu navegador. Ou seja, quando você está navegando algum site, ele coloca um client dentro do seu browser, né, na parte do front-end, na qual ele vai monitorando também a questão de front-end. Vocês vão ver com mais detalhe a questão da parte do front-end também, tá? Mas basicamente, para adicionar na sua aplicação, o que você precisa fazer? Você vai clicar aqui, ó, para adicionar um dado. E aí vocês vão escolher qual a linguagem que vocês vão trabalhar. Então, vou, por exemplo, escolher a linguagem Ruby. Então, cliquei na linguagem Ruby, você vai digitar o nome da sua aplicação. Então, o nome que você quer deixar nessa aplicação dentro do New Relic. Aí aqui é a conta que eu estou utilizando. Se eu vou utilizar aqui a gem do New Relic, então eu coloco aqui essa gem, tá? Interessante, ó, eu coloco lá no gem file do Ruby on Rails. E ó, se eu entrar aqui na gem, ó, gem, vocês vão ver que aqui tem toda a instrução de como é que funciona. Gem... Ruby Gems. Ó. E aí aqui, no Ruby Gems, olha que interessante, ó. Como é que faz a instalação dele? Tem toda a questão da documentação, é bem simples. Deixa eu pegar aqui no GitHub. Ó. E aí, para fazer a instalação, basicamente é você colocar a gem lá no seu Gemfile, ok? Depois que você colocou a gem no Gemfile, você tem um arquivo de configuração, que é o seu YAML, que você coloca dentro da pasta config. E aí, com esse YAML, você consegue fazer toda a configuração. Aqui não está mostrando o YAML para mim, não. Mas, ó, quando eu venho aqui no Setup, instalo, aí, depois que eu coloquei o meu nome, ele fala para eu fazer o download desse YAML, ó, que é o arquivo de configuração que você coloca lá dentro do diretório config, tá bom? E aí, feito isso, você vai instalar a sua aplicação, e aí outra coisa, você vai dentro do seu servidor Unix, né, e roda esse comando também, para que ele possa fazer a instalação para você. Se você estiver num servidor Docker, você também roda esse container aqui, para que ele possa disparar os erros para você, tá? Então, isso aqui é como é que você instala no servidor. Então, basicamente, seguiu esses passos aqui, você vai fazer a instalação do seu New Relic na aplicação, tá? Caso você esteja utilizando uma aplicação no Heroku, aí a única coisa que você precisa fazer é instalar essa gem. Só isso. Instala a gem, faz deploy no Heroku, e aí lá dentro do Heroku, você, nos apps, você manda selecionar o New Relic. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu entrar aqui no meu Heroku. Ó. E aí aqui dentro do Heroku, vou pegar a aplicação aqui do UpMedal. Ó, e basicamente o que eu fiz aqui para adicionar o New Relic, eu vim na minha aplicação, além de ter colocado a gem, tá, no meu gem file, eu vim aqui diretamente nos resources, e aí eu vim aqui, ó, adicionar, e escrevi New Relic, tá? E aí eu adicionei o New Relic, ele já põe aqui inclusive o link, tá? E aí aqui você tem os preços, ó. Então, você pode pagar diretamente para o Heroku, e aí você consegue colocar vários preços aqui, e ele vai aumentando a quantidade de logs, né? Então, quanto maior o meu preço, mais logs eu tenho da minha aplicação, tá? Aí eu consigo clicar, ó. Esse aqui está no plano free, eu vou mostrar para vocês também o plano pago, tá?
Ó, vou clicar, ele vai abrir aqui a questão do plano free para mim. Para vocês darem uma olhada o que libera no free. E também para vocês verem o que libera no pago, tá? Deixa eu ver aqui no free. Ó, aí ele vai mostrar o nome que eu coloquei da minha aplicação no YAML. Ó, nesse caso, ele vai pegar o nome que está configurado no meu arquivo YAML, que eu também coloquei nessa minha aplicação, tá? Ó. Aí aqui ele mostra, ó, admin 99 run. Ou seja, eu fiz aqui esse passo, gerei o meu bundle file, e aí fiz o download e coloquei na minha aplicação, né? Instalei, na realidade, e gerei esse meu arquivo do YAML aqui e coloquei no diretório da minha aplicação. Aí ele passou a mostrar isso aqui, ó. Depois de um tempo, aí eu clico, eu consigo ver os logs diretamente da minha aplicação. Perfeito. Então, com a tela aberta aqui, turma, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui ele mostra um pouco mais da Web Transaction, ou seja, tipo, aqui é como que o meu sistema está respondendo na parte web, tá? E aí eu tenho a parte web, a parte de request interna, a parte de Redis, que seria o meu servidor de Redis, ó, como é que ele está respondendo, o tempo em milissegundos, ó. Eu tenho meu Postgre, o tempo que o Postgre está respondendo. Eu vou liberar geral aqui, ó. Aí eu tenho todos os itens para vocês verem, ó. Aí em todos os itens do meu gráfico, como é que ele funciona. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes, tá? O Free aqui, gente, ó, se eu clicar aqui em Databases, a versão Free, ele não libera o Databases para mim. E aí vocês vão ver que esse relatório ele é muito bacana. Eu vou colocar o pago aqui também para vocês terem uma noção como é que funciona essa questão do pago e como é que funciona esse relatório, tá? Relatório de Transactions, ele mostra pra gente, deixa eu ver, mostra também que isso aqui é importante, que aí a gente consegue saber os lugares onde está mais demorando dentro do meu código, né? E eu consigo clicar. Deixa eu ver se ele vai para o detalhe fino ou se ele pede também a versão paga. Ó, vou clicar aqui pra gente ver. Ó, aqui ele pede a versão paga, tá vendo? Que mais? Deixa eu ver se ele consegue mostrar os relatórios de erros pra mim, que é bem legal também essa parte de erros, mas aí eu tenho que ver se ele vai mostrar pra gente. Ó, ele mostra mais a parte superficial, eu consigo saber quais os erros que mais dão, tá? Mas aí deixa eu ver se eu consigo entrar mais no detalhe. Ó, aqui eu consigo, ó. Aqui ele mostrou legal, então isso aqui é interessante também, eu consigo ver aonde está o erro na minha aplicação. Então no meu controller, nesta linha, eu estou com um erro aqui, tá bom? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também a parte mais robusta aqui, né? Ou seja, com todos os relatórios abertos para que vocês possam entender como é que funciona o New Relic na prática, tá? Voltando aqui para essa conta que eu estava criando, né? Vocês têm condições de configurar em vários tipos de aplicações, tá, turma? Eu vou fechar aqui para vocês verem, ó. Aí vocês têm condições de configurar, por exemplo, o New Relic em uma aplicação em Java, em C Sharp, em Go. Então, é só você escolher .NET, ó. Só você escolher qual das linguagens que você quer fazer a instalação. Por exemplo, .NET, escolhi. Aí eu vou colocar aqui o Begin Installation. Ó. Begin Installation. E aí, basicamente, eu vou pegar lá no Nugget qual que é o meu arquivo. Vou colocar, ó, tá vendo o nome da minha aplicação. Ó, vou colocar via Debian, vou instalar via Debian, vou instalar via Windows. Ó, aqui ele fala o que a gente precisa fazer para instalar, depende de qual sistema operacional que eu estou usando para fazer a instalação da minha aplicação. Ó, a chave de licença ele pede para colocar aqui, tá vendo? Então, se é servidor Windows, ó, como é que você vai fazer a instalação. Então ele mostra o passo a passo para a gente, tá? Ó, no Linux, num Docker, quer dizer, ó, Windows. Então ele mostra como é que a gente faz essa configuração da nossa aplicação, tá? Então isso é bem bacana de como é que a gente faz a configuração para cada tipo de sistema, tá? Vou deixar aqui no apt mesmo, que seria do Ubuntu, por exemplo. E que mais que a gente tem? E aí, conforme a gente vai preenchendo, ele vai gerando o que a gente precisa fazer para instalar no nosso servidor e fazer essa questão do monitoramento aqui, né, da APM da nossa aplicação, tá bom? Então, basicamente, você vai escolher qual a linguagem de programação que você está trabalhando, ou se você está usando o Docker, diretamente o Docker, ou se você estiver usando o sistema operacional direto, né, ou seja, eu quero usar só... Ah, legal, você consegue colocar no mobile também, ó, para uma aplicação Android, e aí você consegue simular no Android diretamente, então... Tem bastante forma aqui, ó, AWS Lambda, no AWS EC2, ó, você tem condições de colocar, no Google Platform, no Kubernetes, tá vendo? Então tem muita forma de instalar, ó, diretamente no Ubuntu, tá? Então tem muita forma de fazer a instalação das aplicações, ó, infraestrutura para banco de dados, no Cassandra, no Elasticsearch, ó, dá para integrar com ele, no MongoDB, né, no MySQL, então
tem, cara, muita forma. Ó, vou pegar aqui do MySQL. Aí eu vou fazer aqui um Begin Installation. Ó, vou selecionar qual que é a conta. Cadê? Ó, aí eu vou clicar aqui no Begin Installation. Aí ele vai mostrar os comandos que eu preciso fazer para instalar diretamente num MySQL, tá? Aí é seguir os dados aqui. Não tá abrindo para mim, mas é mais seguir esses dados, tá bom? Beleza, galera. Agora eu vou para uma tela na qual vocês vão ver o New Relic funcionando aqui com todos os itens e os relatórios abertos. Muito bem, gente. Então, eu trouxe aqui a aplicação upmedal.com. Aplicação essa que eu ajudei a fundar, construir toda a parte do sistema. E agora eu estou no momento final, né? Vendi a minha parte aqui para os meus sócios e estou no momento final do da minha relação aqui com o Upmedal. Então, nada mais justo eu trazer para vocês aqui como é que foi um pouco dessa história, né? Ou seja, como é que foi um pouco de toda essa parte de APM dessa aplicação. Então, para vocês entenderem melhor como é que funciona o New Relic, a melhor coisa que eu posso fazer para vocês é trazer uma aplicação real, para que vocês possam ver log de uma aplicação real. Se eu fosse fazer uma instalação aqui para vocês, a gente não teria muitas métricas, tá? Então, eu trouxe uma aplicação na qual eu ajudei a fundar para que vocês possam ver como é que funciona essas questões aqui dos logs, ok? Então, turma, ó, depois que você cadastra e configura o New Relic na sua aplicação, ele passa a soltar logs para você sobre toda a parte de monitoração do seu sistema, ou seja, memória, banco de dados, servidores, né? Toda essa parte de APM ele traz para vocês aqui, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui erros, a gente tem browser, tem infraestrutura, tem várias coisas interessantes aqui para a gente ver, tá? Então, vou clicar aqui no nosso tema, que é o New Relic que eu fiz para essa aplicação. Lembrando que se você tiver mais de uma aplicação na mesma chave, tá? Quando você faz a configuração, conforme eu mostrei para vocês, né? Então, você pode ter várias chaves aqui. E aí você vai entrando nas aplicações que você quer monitorar, tá? Então, nesse caso, eu vou entrar nessa aplicação que está rodando em produção. Então, logo de cara, quando a gente entra, a gente vai ver alguns filtros aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa ele carregar. Ó. Então, aqui ele mostra o tempo de transação aqui dessa aplicação. Então, a média dela aqui, ó, ela leva em torno de 113 milissegundos para carregar, tá bom? E no browser, em torno de 2,2 segundos. Então, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é como que o servidor carrega, então ele carrega muito rápido dentro do servidor, dá mais ou menos 13 segundos, e leva 2 segundos para carregar no front-end. Ou seja, são duas separações, né? O back-end é toda a parte do servidor, das coisas que rodam direto no servidor, sua API, essas coisas, tá? Agora, já no front-end, os dados que são renderizados, ou seja, são JavaScripts externos, JavaScript internos, imagens, etc. Então, para carregar, fazer download num navegador, num browser, leva 2 segundos. Agora, para o servidor processar esse dado na qual ele vai entregar para o cliente, né, ou seja, para o front-end, ele leva 113 milissegundos, tá bom? Ou seja, não chega a dar nem 1 segundo aqui. Que recursos que a gente tem aqui dentro? Ó? Ele faz o monitoramento das nossas carries, do nosso Redis, que é o banco de dados, o cache que a gente utiliza para essa aplicação, meio de campo, né? Ou seja, a interação entre as duas aplicações, a parte de web, aqui a linguagem que a gente utiliza, que é o Ruby, né? Então, o tempo aqui e o processamento do Ruby nesse contexto, tá? Aqui você tem o response time, é o tempo que demora para responder algum item, ou seja, entre a iteração do processamento dos dados que foi em Ruby até a entrega final, tá? Lendo o banco de dados e tudo mais. E aqui específico sobre o Postgre. Para vocês olharem, o que mais está demorando aqui é o meu Postgre, né? Ou seja, ele no gráfico ó, é o que mais mostra aqui. Ó. Então, se eu colocar o Postgre é esse tempo, o response time ó, é a junção de todos eles. O Ruby, ó, o processamento do Ruby é menor, tá? O meio de campo é menorzinho ainda, ó. O web aqui, ele tem ali, obviamente, o request maior, porque o web ele espera tudo carregar para depois carregar o web. As queries que a gente manda, tá aqui para baixo. Ó. E aqui seria o response time do Redis também. Ó.